Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos, então, para a defesa de monografia do Feliciano Francisco Suassuna. E, inicialmente, eu gostaria de apresentar a banca examinadora, que é formada pela professora Jassanã Heloísa Milani, que é engenheira florestal, mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná e professora da Universidade Federal de Mato Grosso. A outra examinadora é a engenheira florestal Tatiana Cristina Kaminski, também engenheira florestal, mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná, e que atualmente trabalha com certificação florestal em ambiente corporativo. Então, agradeço muito a participação das examinadoras do trabalho do Feliciano, e, em seguida, eu gostaria de passar a palavra para ele para fazer a apresentação. Então, de acordo com o ritual da defesa, o Feliciano tem 15 minutos para fazer a apresentação e cada uma das examinadoras pode dispor de até 30 minutos para a arguição do candidato. Por isso, então, vamos passar a palavra ao Feliciano, por favor, fazer a apresentação do trabalho dele. A apresentação abriu, não? Agora você apareceu, Feliciano. Apresentação, não? Não, não abriu. Deixa eu compartilhar. Agora foi, né? Agora sim. Pode iniciar? Pode iniciar. Boa noite a todos. Sou Feliciano Francisco Suassuna. A minha temática vai ser o perfil dos incêndios ambientais atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro no período de 2016 e 2018, estratégias para prevenção e combate. Meu orientador foi o Ronaldo Viano Soares. A estrutura da apresentação, né, o sumário, ele foi organizado da seguinte maneira. Alô? Sim. Fez uma microfonia aí. Melhorou? Acabou? O sumário está da seguinte maneira. Introdução, vou aproveitar e falar o objetivo geral, na sequência a metodologia, né, fazer uma breve explanação, e na sequência os objetivos específicos com base nos resultados e discussões. Quais foram os objetivos levantados? Os locais e períodos de maior ocorrência de incêndios, os recursos empregados nos incêndios, os incêndios e as notificações preventivas, estratégia de prevenção e combate, e, por fim, a conclusão. Com uma introdução, os incêndios florestais, os incêndios ambientais, eles são complexos, diferentes e muito difíceis de serem combatidos, mesmo com o apoio de pessoal treinado, equipamento especial, dadas as características próprias do terreno e a rápida propagação das chamas. Então, qual foi o fator motivador para o estudo? Foi tentar descobrir, traçar o perfil dessas ocorrências e dos incêndios ambientais que a corporação atende. Então, se são complexos, têm as suas características peculiares, então, essa foi o maior fator motivador, para, com base nesse perfil dos incêndios ambientais, eles tentar propor estratégias para melhorar os atendimentos. A metodologia adotada foi dividida em dois momentos. No primeiro, tivemos a questão de fazer o levantamento das estatísticas de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2018, com base no sistema de gestão operacional, que é o sistema que arquiva todas as ocorrências. Foram levantados 33.159 registros de ocorrências analisados. Também fizemos o levantamento do grau diário de risco de incêndio, no mesmo período estudado, com base no boletim do Instituto Estadual do Ambiente, que é o INEA. Foram 814 dias com dados de boletins analisados. No segundo momento, com base nessas informações estatísticas, fizemos a elaboração e o envio de questionários por e-mail, com perguntas semi-estruturadas para 107 unidades que apresentaram estatísticas, na qual 75 delas responderam, que representou 70% da amostragem dos dados obtidos.
Também fizemos o levantamento dos focos de calor, com base no programa de queimado INPE, para tentar comparar com essas ocorrências dos incêndios ambientais. Então, nos 3 anos estudados, conseguimos identificar 1.882 focos de calor observados. Como primeiro resultado já de discussão, com base em toda a distribuição do tipo de ocorrências atendida por parte da corporação, chegamos à seguinte conclusão: 39% dela representa fogo em vegetação. Por que a expressão fogo em vegetação? Porque o Corpo de Bombeiro Militar ele é subordinado à Secretaria de Estado da Defesa Civil. E a Secretaria da Defesa Civil ela se baseia pelo Código Brasileiro de Desastre, COBRAD. O COBRAD classifica o incêndio florestal como um desastre com origem climatológica, principalmente por causa da seca e período de estiagem. Então, o sistema do Corpo de Bombeiro foi construído com base nessa categoria, e o COBRAD ele classifica em 2 tipos de fogo, de vegetação, em áreas protegidas e não protegidas. Por isso que a gente vai ver para frente vários gráficos, tabelas, sempre fazendo referência a incêndio florestal ou fogo em vegetação, foi para a gente não perder a terminologia que já foi adotada com base no sistema. Porém, a gente entendeu montar o trabalho chamando de fogo e vegetação os incêndios ambientais, porque a corporação atua em áreas de floresta, em áreas de privadas, fazendas, terrenos devolutos, ou seja, todo tipo de cobertura vegetal. As ocorrências, esse gráfico representa as ocorrências atendidas daqueles 39% de fogo e vegetação, podemos, aqui representados, chegamos à conclusão que 94% dele são em áreas não protegidas e 6% em áreas protegidas. Com relação à distribuição dos incêndios no estado do Rio de Janeiro, podemos perceber, aqui foram divididos em comandos de bombeiros de área, chamado CBA. CBA 1, 2, 3, são 10 comandos de área, são 10 regiões. A região 1 é onde é situada a capital da cidade do Rio de Janeiro, devido à pressão antrópica, provavelmente que bota uma pressão em cima do tipo de cobertura vegetal, é uma região onde possui maior quantidade de estatísticas no atendimento às questões dos incêndios ambientais ou florestais. Esse gráfico apresenta a distribuição dos incêndios ambientais ao longo do ano, de janeiro a dezembro. Então, podemos citar aqui, de maio a outubro, que é o período crítico, tivemos 67% das ocorrências, e nos demais meses representa 33%. Se a gente fizer uma comparação, nos meses de julho, agosto e setembro, são os meses de pico. Existe também um trabalho do próprio Ronaldo Soares com o Batista, em estudos em áreas protegidas do Brasil, que também destaca os meses de julho, agosto e setembro como os meses de pico. Então, isso a gente chega a uma conclusão que o estado do Rio de Janeiro não difere dos demais estados da federação. Esse outro gráfico apresenta a hora das ocorrências atendidas. Então, no período de 10 horas da manhã até 21 horas, correspondeu a 81% das ocorrências atendidas por parte da corporação. E os demais horários, 19%. Sendo que o pico das ocorrências está entre 13, 14 horas até 18 horas. E o horário com menor quantidade de ocorrência, 4 horas da manhã, um pouco mais de 50 ocorrências ao longo de 3 anos de estudo, de análise das estatísticas. Com relação à duração das ocorrências atendidas no período estudado, chegamos à conclusão que 55% das ocorrências aconteceram no intervalo de 1 hora, 36% entre 2 e 4 horas, e 7% entre 4 e 5 horas, 2% no intervalo de 6 a 12 horas ou mais. A região 2, chamada de CBA2, que é a região serrana, aqui na coluna, na cor preta, aqui representa a região com áreas com incêndios mais duradouros, provavelmente devido à região ser montanhosa, tem toda uma logística para as ações de combate. Com relação aos recursos empregados, a gente chegou à conclusão que 45% representa a viatura ABT, que é autobomba tanque, com 160 km rodados, 33,5% autobomba e salvamento híbrido, que representa pouco mais de 120 km rodados, 9% autotanque, um pouco mais de 31 mil km rodados, 5% é auto rápido, um pouco mais de 17 mil km rodados, aí 3,5% é a viatura ABSL, autobusca e salvamento leve, um pouco mais de 12 mil km rodados, 3,5% é o AB, com um pouco mais de 7 mil, depois vem 2,25% a SSF e a TT com 1,5%. Totalizando, assim, todas as modalidades de viaturas, que são 8, total de 355 mil quilômetros rodados. Isso é interessante esse dado, para a gente ter uma dimensão, qual é o tipo de recurso que está sendo mais empregado para as ações de combate às incêndios ambientais no período estudado. Também tivemos 237 horas de voo empregadas, na qual 68 representava combate a incêndio florestal, 15% no transporte de tropa e 17% no monitoramento ambiental.
Com relação aos materiais mais empregados, dos 6 materiais mais listados, temos 64% para o emprego do abafador, 19% para o emprego do extintor costal, que é a bomba costal, 10% para o uso do tanque flexível, Bubble Buckets, que são reservatórios aéreos transportados pelas aeronaves, e 4%, 12% e 1% para os materiais MacLeod, pá de campanha e pulástico, respectivamente, que são os materiais mais portáteis, materiais de sapa. Isso denota que a conotação da corporação para o perfil de combate direto às ocorrências. Esse gráfico ele não está inserido no trabalho, né? Eu coloquei em forma de tabela. Eu botei na apresentação em gráfico para ter uma visualização melhor. Os focos de calor foi uma comparação entre os incêndios ambientais e os focos de calor. Os focos de calor representados pela coluna amarela, os incêndios atendidos na área, em unidades em áreas protegidas na cor verde e não protegidas na cor vermelha. Quando a gente faz uma comparação dos focos de calor com os incêndios em áreas protegidas, não possui muita divergência, a gente pode perceber nos anos 2016, 17, 18. Quando se compara com os focos de calor com as áreas não protegidas, tem uma divergência muito grande. Aí chega à conclusão que os focos de calor identificados no site do programa de queimado se aproximam das ocorrências atendidas por parte da população em áreas protegidas. Esse gráfico ele representa, em porcentagem, a quantidade de ocorrências de fogo e vegetação atendidas e a área queimada. Aqui chega novamente a região 1, que é o comando de bombeiro de área 1, com 20%, maior quantidade de área de atendimento às ocorrências, e é uma das menores áreas queimadas. Esse gráfico representa uma média aqui de um pouco mais de 1.300 hectares, o que nos gera 82% das ocorrências das áreas queimadas em áreas não protegidas e 18% nas áreas não protegidas. Essa tabela destaca novamente a capital 1, aqui com 3.149 ocorrências, e uma área queimada por incêndio por metro quadrado em áreas não protegidas, 25. É uma das menores áreas queimadas por incêndio na região da capital 1, mas é uma das maiores áreas de incêndio. E a região serrana, ela apresenta a maior área queimada por incêndio, 4.510 metros quadrados a cada incêndio. E a região norte do noroeste, 4.114 metros quadrados em área queimada por incêndio em áreas não protegidas. Esse gráfico foi uma análise dos dados com base de 814 dias do boletim do INEC, o Instituto Estadual do Ambiente. Esse boletim se baseou em 16 unidades estaduais colocadas estrategicamente no estado. Quando a gente começou a estudar os dados, a gente percebeu que o índice de Amelston, que é representado por essa fórmula tradicional, 0,05 vezes a referência com umidade e temperatura, eles fizeram uma adaptação, porque ele não permite categoria de níveis de risco médio, baixo ou alto. Só apenas se o índice for apresentar menor que 2,5, tem risco. Então, com a análise dos dados, foi observado que eles consideraram que o índice for maior que 4,26, eles consideraram como o índice de perigo de incêndio baixo. Se o médio estiver entre 3,26 e 4,26 como índice médio, e se for menor que 3,26, alto. Então, analisando os dados, 550 dias, percebemos que foi considerado com índice de perigo de incêndio alto, que representou 67% da amostragem. Dos 186 dias analisados, foi considerado como EPI médio, que representou 23%, e 78 dias analisado, representou 10% do índice de perigo de incêndio baixo. Esse gráfico, ele proporciona a informação de que a corporação é estritamente reativa. Aqui, em 2016, apenas 250 notificações, 2017, 450 notificações, 2018, 350 notificações, o que corresponde a uma porcentagem de 97% de ações de reação e apenas 3% no trabalho de prevenção. Então, a ideia é tentar aumentar essa porcentagem através de aumentar a quantidade de notificações para a gente tentar diminuir as ações reativas. Pegando todos os dados anteriores apresentados, a gente chega a essa tabela condensada aqui. As viaturas empregadas mais pesadas, chamadas de convencionais, foram 91%, e as mais especializadas, mais adaptadas, apenas 9%. E os materiais portáteis foram 90% de uso, e os materiais maiores, o tanque flexível, ou usado para abastecimento de aeronave, 10%. Isso nos chega à conclusão que é possível fazer um manejo, principalmente em períodos mais críticos, de viaturas mais leves, para tentar tirar um pouco a utilização das viaturas mais pesadas, até porque os materiais mais utilizados são materiais portáteis. Esse gráfico também foi com base na análise dos índices de perigo de incêndio, aí chegou à conclusão, com base nos índices considerados como alto, comparando a tabela abaixo, dias com índice de perigo de incêndio alto, principalmente nos meses de julho, agosto, setembro e outubro. Nós tivemos uma média de 18 dias. Dias com incêndio, nós tivemos uma média de 28
28 dias com incêndio, se pegar os 4 meses consecutivos. Ocorrência de incêndio, uma média de um pouco mais de 1.000 ocorrências ao mês, e ocorrências por dia, uma média um pouco mais de 50. Ou seja, é um período crítico de estiagem que a gente precisa tentar manejar recursos, né, diferenciar recursos para tentar atender essa demanda com base nessa análise. Então, é possível, com base na análise dos índices de perigo de incêndio, a gente tentar fazer uma oportunidade de operar equipes de pré-supressão, supressão imediata, formar forças-tarefa de combate a incêndio florestal, como o exemplo que está sendo apresentado aqui, para tentar diminuir o uso das viaturas mais urbanas que são empregadas nesse tipo de atividade. Como conclusão, recomendações, com 2 caminhos. Primeiro, a padronização. A gente conseguiu os objetivos específicos, detalhar o que a gente queria, de conhecer o perfil dos incêndios, foi possível descobrir com base no estudo, mas podemos também perceber uma necessidade de melhorar a metodologia de recursos das ocorrências, dos dados, visando que atender, pegar os dados, principalmente dos índices de causas de ignição. A gente tem que tentar descobrir, com base no que a gente aprendeu no curso, as causas, mapear essas causas para tentar trabalhar em cima dessas pessoas. Algum processo de prevenção para tentar diminuir essas causas de ignição, principalmente pela ação antrópica. Aumentar o emprego de viatura tipo auto rápido. Então, se é possível, a gente percebeu que no período de estiagem é possível fazer o manejo dessas viaturas, já que elas são distribuídas a nível do Estado, para esse tipo de emprego nessas ações de incêndios ambientais. E aumentar as notificações preventivas de incêndio, visando diminuir as saídas de ocorrência, tentar diminuir, principalmente para atender aquelas populações que têm uma ação atrelada ao uso e ocupação do solo. Também melhorar o protocolo de acionamento das guarnições de combate a incêndios florestais, que são as GECIFs, através de equipes de pré-supressão, supressão imediatas, para serem empregadas, principalmente nessas áreas da região serrana aqui, tentar diminuir a área queimada nessas regiões que são mais complexas, e naquela região norte-noroeste, onde apresenta em áreas não protegidas. Ou se confia a construção de 10, a intenção, né, orientação, a sugestão, 10 forças-tarefas de combate a incêndio florestal, vai ser distribuídas em cada região, nas 10 regiões apresentadas, e isso é um núcleo de comando de operações florestais para tentar coordenar, principalmente aqueles 4 meses consecutivos, para tentar fazer uma resposta mais adequada às ocorrências. Como reflexão, Lloyd Lyman é um grande estrategista de combate a incêndio americano, cita, não há glória alguma em extinguir um incêndio que poderia ter sido evitado. Sendo assim, a gente sabe que os incêndios nem sempre são evitáveis, mas a gente pode tentar, de alguma forma, mitigar as ocorrências e aí sim preservar o meio ambiente, preservando a natureza para todos nós. Estou dado por encerrada a apresentação, agradeço a todos.